Olá, meu nome é Alex Ferreira Leite, seja muito bem-vindo ao meu canal Patrimônio Preservado, um canal que eu criei para falar de preservação patrimonial através do planejamento patrimonial e do planejamento sucessório. O vídeo de hoje nós vamos conversar sobre testamento, e como eu fiz com o vídeo de doação com reserva de usufruto, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, uma conceitual e a outra falando sobre o planejamento em si que pode ser feito com esse instrumento jurídico. Vamos lá. Antes de eu te explicar o que é testamento, eu vou precisar te explicar muito brevemente que a herança de alguém, ou seja, o patrimônio, o conjunto do patrimônio que uma pessoa falecida deixou, ela é dividida em duas partes mesmo. 50% nós chamamos de herança necessária, que é aquela herança que necessariamente tem que ser direcionada para os herdeiros legais dessa pessoa, e 50% é o que a gente chama de herança disponível, que ela pode dar uma outra destinação que não seja os herdeiros necessários. Ótimo. A partir desse entendimento, existe uma máxima que falam erroneamente de que você só pode testar a parte disponível dos seus bens, porque a parte necessária ela vai ter que ser direcionada para os seus herdeiros legais por meio do inventário. Enfim, no vídeo de planejamento eu vou te explicar que não é bem assim. Você pode sim testar a integralidade do seu patrimônio e lá eu vou te dizer como. Então, você já entendeu a diferença, que existe a herança necessária, que existe a herança disponível, e uma forma de você direcionar seu patrimônio é o testamento, que no direito brasileiro a gente chama de declaração de última vontade, ou seja, é um instrumento jurídico que só produz efeitos depois que o testador falece. Até ele falecer, ele pode inclusive anular o testamento se ele quiser, mudar os herdeiros testamentários, pode fazer o que ele quiser, porque ele só vai produzir efeito depois que ele falecer. Existem 4 grandes tipos de testamento no nosso Código Civil. Eu vou falar só de 3, que é o que nos interessa. O quarto eu vou falar rapidamente aqui, mas não é muito do interesse normal das pessoas. O primeiro testamento é o testamento público, que é o mais conhecido, o mais usado, que é o que é feito no cartório de notas, né? Ele tem suas formalidades de acordo com a lei, que se vocês quiserem depois eu faço um vídeo falando sobre cada formalidade. Mas aqui a única coisa que você precisa saber é que é um cartório que é feito assessorado por um advogado dentro do cartório de notas, como é feito, por exemplo, a escritura de doação, com reserva de usufruto, que eu falei no vídeo passado. O segundo tipo de testamento é o testamento cerrado. O que é o testamento cerrado? É o testamento secreto, que é um testamento que também é feito no cartório de notas, ele tem que ser feito lá, só que diferentemente do público, no qual o testador, ou seja, o dono do patrimônio, sai com uma cópia do testamento para ele, essa cópia ela fica escondida no cartório. E ela só é descoberta quando do inventário dessa pessoa, porque uma das certidões que você tem que apresentar no inventário é a certidão de distribuição de testamentos, que é exatamente uma certidão criada para descobrir se a pessoa tem testamento ou não. Então esse testamento cerrado ele é descoberto e é aberto, vamos botar assim, no inventário da pessoa. A outra, o terceiro e último grande tipo de testamento é o testamento privado, que, para vocês entenderem, é o típico testamento de filme americano. Aquele testamento que é o próprio cara que escreve, que é o próprio testador que escreve, às vezes de próprio punho, às vezes por meios mecânicos ou datilográficos, pode ter assessoria do advogado ou não, e é um testamento que ele não registra em nenhum lugar, ele guarda com ele. É aquele testamento de filme americano mesmo, que a pessoa descobre num fundo falso de uma casa, dentro de um livro numa estante. E esse testamento ele só pode ser utilizado, ele só é trazido para dentro do inventário quando se descobre ele, porque não tem nenhum meio de se descobrir fora, efetivamente se achar o documento, porque diferentemente dos dois anteriores, que são registrados em cartório de notas e saem naquela certidão que eu falei para vocês, que tem que ser tirada para apresentar no inventário, esse não tem como. Então, se a pessoa escondê-lo muito bem, ninguém vai ficar sabendo da existência dele.
O quarto tipo, que é o tipo que não interessa para mim aqui agora falar no vídeo, mas se vocês tiverem curiosidade eu faço um vídeo específico sobre isso, são os testamentos que a legislação chama de testamentos especiais, que é o testamento aeronáutico, o testamento marítimo e o testamento militar. Bom, com isso eu vou terminando esse vídeo aqui, que é o vídeo sobre conceitos e o que você precisa entender de inventário, de testamento, para poder compreender o meu próximo vídeo, que é o vídeo onde eu falo do planejamento desse instrumento jurídico, você já sabe. Qualquer dúvida, qualquer nova sugestão de vídeo, coloca aqui nos comentários desse vídeo. Todos os meus contatos sempre estão na descrição de cada vídeo, ou seja, se você tiver alguma dúvida particular que você não queira tornar pública no comentário, pode me mandar um WhatsApp, mandar um e-mail, me mandar um direct do Instagram, que eu sempre respondo, eu sempre olho, tá bom? Então até o próximo vídeo, um abraço, fique com Deus.